Acangatu, que é memória na tradução tupi-guarani. Professor Djalma Dantas, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo, uma alegria recebê-lo aqui para falarmos sobre esse seu trabalho, pesquisa de mestrado, mas que não é algo pessoal, mas é uma construção coletiva, né? Uma construção que não é pessoal, não é singular, mas é plural e é para a cidade de Cachoeira dos Índios. Boa tarde. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos os telespectadores, telenautas, como diz Peterson, nas transmissões da TV Diário do Sertão. Com uma satisfação muito grande que a gente agradece o espaço para divulgar, para que todos os cachoeirenses tomem conhecimento desse trabalho que foi muito enriquecedor para o município, não só para mim enquanto professor de História do município, mas que ao longo desses 2 anos de estudante, né, que estive estudando mestrado na Universidade Regional do Cariri, eu pude, Neto, e caro telespectador, conhecer, vivenciar mais Cachoeira dos Índios que a minha própria família, para tentar promover o resgate histórico e principalmente uma cultura histórica no município a partir da educação. Por quê, Neto? A minha pesquisa ela vai começar a ser moldada na sala de aula. Imagine que eu sou professor do município efetivo há 8 anos. Enquanto professor efetivo, uma coisa me envergonhava, porque na oportunidade de 60 anos de Cachoeira dos Índios, você talvez não lembre, mas você entrou em contato comigo e disse: professor Djalma, vem aqui na TV Diário, vamos fazer uma reportagem sobre a história de Cachoeira dos Índios, para a gente entender a história. E eu me dei conta que eu não sabia da aula da história do município ao qual eu lecionava já há bastante tempo. Então foi a primeira, um momento intrigante, né, de historiadora. Se eu vou ensinar aos meus alunos a história da Mesopotâmia, a história da França, a história do Egito, por que não começar a história do município aprendendo junto com os meus alunos a história local? E aí, quando tive a oportunidade de passar no mestrado profissional em ensino de História da Universidade Regional do Cariri, na URCA, né, no Ceará, eu disse: não, vou ter que estudar a história de Cachoeira dos Índios, mal sabendo eu que iria, ao invés de buscar elementos para o ensino da história, pudesse, junto com os meus alunos e com a comunidade, reescrever a história do município. Isso nós fizemos ao longo desses 2 anos, né? Cachoeira dos Índios hoje, e eu digo isso não é com vaidade, não é com arrogância, pelo contrário, mas com muito orgulho e alegria e satisfação de poder oferecer ao povo cachoeirense uma história científica, vou dizer dessa forma, historiográfica de fato, né? Com ciência, com pesquisa, com documento, ouvindo a comunidade. É uma reescrita da sua história. Então, hoje, Cachoeira dos Índios pode se orgulhar, por exemplo, de ter Índia, como está aparecendo, né, já apareceu, né, que é Rana Cassi Potigal, uma Índia viva, né, que é nascida em Cachoeira dos Índios, que pouca gente conhecia, e até os seus familiares que ainda moram lá duvidavam da sua legitimidade como ancestral, né, como povo originário, né, autóctone de Cachoeira dos Índios, e nós descobrimos um sítio arqueológico. Então, nós começamos primeiro com a tentativa de ouvir a comunidade, e desta escuta da comunidade, nós descobrimos um sítio arqueológico, registramos a ancestralidade tupi, que vai reescrever também a história da Paraíba, e ouvindo a comunidade, registramos 4 cachoeiras, que legitimam, depois de 61 anos, o nome do município. Né, Neto? Você sabe que existia aqui na comunidade, nas cidades circunvizinhas, a seguinte expressão pejorativa, né, que Cachoeira dos Índios foi, durante muito tempo, a cidade mais mentirosa da Paraíba, porque não tinha índio e não tinha cachoeira. E aí nós descobrimos as cachoeiras em propriedades privadas, obviamente não são de usufruto coletivo, né, mas mas registramos, tornamos a público. Né? É importante dizer isso, né, que as cachoeiras estavam lá, a comunidade não sabia, né, nós não conhecíamos, mas agora nós passamos a conhecer e saber que elas existem. Encontramos embaixo da terra, né, com achados de cerâmica, índios, né, através dos vestígios cerâmicos deixados, que estão aí entre 600 e 800 anos de expectativa de sua elaboração, né, e o mais importante, né, os achados aí, como vai apresentar logo mais, né, os achados tupis, né, que foi achado por um agricultor que não sabia do que se tratava, né, e eram fusos de cerâmicos que colocam os indígenas no cenário histórico de Cachoeira dos Índios, antes mesmo de ser Cachoeira dos Índios, como morada indígena. Então não resta mais dúvida que alunos da escola Maria Cândido de Oliveira, depois de mais de 61 anos de emancipação pública do município, alunos da educação básica, junto com o seu professor, não é o professor da universidade, não é o astronauta, não é o arqueólogo de fora, mas é o professor que trabalha na escola, no dia a dia, ensinando história, que conseguem justificar, depois de anos, o nome do município. Isso muito nos orgulha
né? Porque é uma participação, como você disse, coletiva, plural, de significado e significância histórica para o município. É uma construção coletiva. Professor Djalma, eu particularmente sou formado, sou profissional de marketing, mas sempre, quem me conhece sabe, eu sou apaixonado por história. E algo que sempre me fascinou muito na história, e talvez tenha sido esse o grande elo da minha vida com a história, é a atualidade. Muitas das vezes a gente olha para a história como o passado. Não. Esse trabalho, ele prova justamente a atualidade da história, que se reinventa e se atualiza. Como foi fazer esse inventário da história de Cachoeira dos Índios e confrontar a cada página, a cada estudo, a cada levantamento com a história, por exemplo, oral, que passada de gerações em gerações do município? Isso. Então, primeiro de mais nada, quando se faz um estudo acadêmico, né, e aí, o que é isso? A gente vai buscar, a gente chama de trabalho, vou falar aqui de maneira muito clara, de provar. A gente precisava provar. Então, a oralidade, ela foi muito importante, tanto é que o título do meu trabalho é a Cangatu, quer dizer memória. Então, a princípio, Neto, nós não tínhamos fontes. Então, um dos problemas para ensinar história do município em Cachoeira dos Índios era a falta de fonte para acesso escolar, inclusive acadêmico. Então, eu comecei primeiro estudando livros, artigos, textos, e não encontrei livros de grandes projeções. Geralmente, você vai encontrar vários artigos acadêmicos que se repetiam. A mesma narrativa da oralidade que, a princípio, eu entendi como verdade, né? Então, se todo mundo está dizendo, é uma verdade absoluta, que seria a Manuel Kant, que teria casado e teria ocupado as terras virgens, né? E dado o nome de Catingueira. E confesso que o sítio arqueológico, a Banda Cabaçal, o Museu da Baixa Grande, as quadrilhas juninas, tudo que nós estudamos, primeiro partiu da memória, partiu da tradição oral. Então, é uma curiosidade para quem está assistindo, Neto, eu não sou de Cachoeira, né? Eu sou cajazeirado e cachoeirense agora, porque recebi o título de cidadão, graças a Deus, com reconhecimento da pesquisa. E nessa perspectiva eu tenho um problema, porque você sabe que cidade pequena, né? A gente é de fora, é o forasteiro e tem essa dificuldade. Então, qual foi o elo que eu encontrei? Né? Qual foi o elo que eu encontrei? Você é filho de quem? Você mora onde? Digo, não, eu não sou de Cachoeira. Então, você é de onde? De Puxinanã. Aí já tem uma... O que foi que eu fiz? Eu preciso aprender com os meus alunos. Os meus alunos vão ser o elo. Eles vão vivenciar a história junto comigo e eles é quem vão abrir as portas. Então, quando eu chegava nas casas, foram mais de 50 pessoas entrevistadas, quem abria as portas para que a comunidade me ouvisse e me recebesse bem eram os alunos que diziam que eram seus pais e trazia esse vínculo afetivo. Então, nós começamos ouvindo a comunidade. O próprio sítio arqueológico, ele vai ser descoberto a partir da memória. Nós descobrimos que lá nos anos 60 vieram os padres italianos que haviam levado umas peças, e aí começa a ouvir um, ouvir outro. Eu fui fazendo um mapeamento de possíveis locais onde esses sítios arqueológicos poderiam ser achados a partir da memória. Então a memória vai ser sempre o nosso fiador, por isso que é o levante. Nós levantamos a memória para depois da memória buscar as fontes documentais que pudessem ou comprovar diante das divergências, né? Torná-las convergentes, né? Juntar essas informações. Então, o sítio arqueológico, por exemplo, nós começamos com um relato de alguns depoentes, encontramos vestígios de que era possível o lugar aproximado, e eu fui a campo. Né? A gente foi a campo, descobriu o local. No dia que nós descobrimos mesmo que veio o arqueólogo do IFAM para legitimar, porque eu sou historiador, né? Por mais que eu saiba que são vestígios arqueológicos, eu não tenho legitimidade pelo Estado para dizer assim, é cerâmica. Né? E aí, Juvandir dos Santos veio, já fez um ano agora, dia 30 de abril, com a ajuda da comunidade, de Gilmar, do vereador Jacildo, à época, adentramos as propriedades, andamos mais de 5 horas dentro da mata, né? E encontramos onde é provavelmente o aldeamento indígena, que é o Forno Tupi. Então, a comunidade, com sua memória, nos ajudou a fazer história. Não é? E aí, nessa perspectiva... A localização... É no sítio Boa Fé. Boa Fé. Hoje está na propriedade de Jacildo, ex-prefeito Jacildo, hoje vereador, Cachoeira, que nos permitiu fazer. Então, quem achou as peças foi em 2021, foi o agricultor chamado Gilmar, que achou os primeiros fusos, que é uma espécie de... Que nem imaginava, certamente. Não sabia, mais de 10 anos, já estava mais de 10 anos guardada, sem saber do que era. Colocou na internet, eu vi, digo, isso é material arqueológico, comuniquei ao o Ivan foi buscar, e a partir daí a gente começou a fazer a pesquisa para tentar descobrir aonde estava o possível sítio arqueológico, primeiro do município. E aí, Neto, querido telenauta que está nos assistindo, essas cerâmicas podem mudar a história da Paraíba. Então, Cachoeira dos Índios, ela virou referência. Olha, uma cidade que não tinha história escrita, passou a ser um trabalho educacional escolar da Escola Municipal Maria Cândido de Oliveira, referência para o estado da Paraíba. Porque os achados tupis vão reescrever a história da Paraíba. Eu tenho um artigo que fala sobre isso,
né, que eu vou descrever a descoberta, que os grandes historiadores paraibanos, até o século XXI, diziam que os índios tupis só haviam ocupado o litoral e o máximo o Cariri, chegando ali, passando um pouquinho do Planalto do Albarburema. E nós, ao encontrarmos o sítio arqueológico Tupi, na última cidade da Paraíba, quando a gente tiver acesso à datação, que é isso que nos falta, a liberação do IFAM, se for por mais de 800 anos, toda a história vai ter que ser reescrita, porque eles estavam aqui antes da chegada dos portugueses e não foram expulsos pelos portugueses do litoral para o interior. Então, isso nós precisamos descobrir. Cachoeira dos Índios hoje é referência de arqueologia e da história, tá certo? E o que é que vai levar à mudança, né? E o que é que vai levar à mudança, né, da historiografia local? Porque os alunos, não foi eu, e é preciso entender que eu não me apropriei de nada. O que está escrito aí, você disse, é plural, é coletivo, é da memória social. E o que é memória social? É aquilo que é contado por gerações para tradição oral, que cria identidade, cultura, ideia de pertencimento. E Cachoeira dos Índios, muitas vezes, os próprios alunos não conseguiam entender qual era essa cultura, porque ele não achava o índio, não achava a cachoeira. Um dos estudos de campo, que nós fomos para Porteiras, teve um dos alunos que disseram, aqui em Cachoeira não tem nada que se aproveite, nós não temos cultura. Ao mesmo tempo que os alunos que participaram da formação em educação patrimonial, em contraturno, eles alunos, não, de jeito nenhum, nós temos cultura. E aí, ao estudar o patrimônio material da Igreja Matriz, que de maneira coletiva dizia-se quem havia doado o terreno teria sido, inclusive que eu chamo hoje de matriarca da história cachoeirense, que é Maria Madalena do Amor Divino, que não era citada na historiografia, né? Citava sempre o marido dela, que já vai aparecer a fotografia deles. Essa galera disse, não, foi Maria Madalena que doou o terreno da igreja, foi Maria Madalena que doou o terreno do cemitério, foi Maria Madalena que doou. E aí, dentro dos patrimônios, nós vamos primeiro para os materiais, né? Que é o sítio arqueológico, que ao ser descoberto já se torna um patrimônio, a Igreja Matriz e o Museu da Baixa Grande, que vocês já aqui falaram inúmeras vezes com reportagens brilhantes falando sobre elas, mas exclusivamente da igreja. Então a igreja dizia-se que a igreja tinha sido paróquia da igreja de Nossa Senhora de Fátima e quem tinha sido doado era Maria Madalena do Amor Divino. Quando eu fui inventariar, o que é inventariar? É fazer o inventário de bens, ver o que é bom, o que é cultural, o que é histórico, o que é que representa a identidade do povo cachoeirense. E aí 99% da população cachoeirense é católica. Então a igreja matriz, consequentemente de Nossa Senhora da Conceição, é um patrimônio para a maioria da população, que não é a primeira igreja, viu, do município, viu, Neto? A primeira igreja lá é a igreja do Balanço, que foi construída quase 10 anos antes, né? Porque Catingueira não era ainda, o sítio não era ainda a referência. E aí, no primeiro documento que eu vejo de doação do terreno da igreja, eu percebo que Maria Madalena não doou sozinha o terreno da igreja. Ela doou com seus irmãos, né? Com uma irmã e uma cunhada, com um irmão e uma cunhada que eram herdeiros do terreno. Ora, se as terras eram de Manuel Cândido e Maria Madalena, ao doar, vai ter que assinar junto com a doação dos seus irmãos e da sua cunhada, era herança dos seus pais e não da família Manuel Cândido de Oliveira. E aí, nós viramos a chave para dizer, nós podemos reescrever a história de Cachoeira dos Índios. E a Igreja Matriz vai ser, vamos dizer, a força motriz para a gente ir para a análise documental, que não era o foco da nossa pesquisa. A nossa pesquisa era criar um ensino de história patrimonial, onde os alunos pudessem utilizar o município como cenário, eles dizendo, o Serrote do Coati é um patrimônio natural, o Serrote do São Joaquim. Então, foram os alunos que disseram que ia estudar. Então, o que eles disseram que ia estudar, eu acompanhei. E nessa descoberta de acompanhar, de ouvir a memória, eu fui fazer historiografia, porque as fontes orais divergiam das fontes documentais. Exatamente. E aí, a gente foi fazer história oral de maneira científica. E aí, eu comecei no processo de busca, de descobertas, e aí cheguei, Neto, à documentação na Espanha, né? Vou encurtar, viu, gente, aqui, para não... Entenda, lá na Universidade de Salamanca, né, tem um banco de dados que são das capitanias, das cartas de doação, em que eu descobri que o terreno onde hoje está ocupado, o território de Cachoeira dos Índios, foi doado, né, a Luiz Quaresma Dourado pela coroa portuguesa em 1708, e é chamado de data do Cacaré. Então, o primeiro nome oficial de Cachoeira dos Índios é data do Cacaré, né, porque houve a doação do terreno, e a partir da doação do terreno você vai ter a divisão dos sítios a partir das datas. E entre esses sítios você vai ter o sítio Catingueira, que é como ficou famoso o município, né? Antes de ser Cachoeira dos Índios era Catingueira. Mas, de fato, a família Cândido não pode ser apagada da história. De fato, Manuel Cândido e Maria Cândido não podem, porque desde o período colonial, em que o Rio do Peixe, que corta o município, lá chamado de Rio São José, de Riacho do Cipó, que vão ser ocupados pelas famílias que vão dar hoje o gentílico cachoeirense, não é? Eles vão
moldando a sociedade que é hoje. Então, Cachoeira dos Índios, primeiro, foi utilizada para a criação de gado, para expulsar os índios, né? Há relatos de conflitos indígenas, né? Que foi doado para expulsar os índios e criação de gado. Então, Cachoeira dos Índios já nasce com a cultura da pecuária muito forte, que ao mesmo tempo, rememorada no dia 19 de São José, quando os cavaleiros partem de Cachoeira dos Índios ao destino das marimbas. Eles voltam ao início da chegada dos colonizadores europeus que vieram lá para criar gado, para cuidar do gado, a vaqueirama, a pecuária. Então, as coisas acontecem, as pessoas às vezes não sabem, está na raiz da história, né? E traz de volta esse processo. E aí, durante esse período que Cachoeira dos Índios vai ser via de comércio entre o interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte com o Ceará, ela vai sendo ocupada, povoada e sendo via de passagem, porque tinha água abundante, os rios, há relatos que os rios eram perenes, mesmo sendo semiárido, porque não tinha ainda o desmatamento, então os rios eram perenes. Tinham as lagoas que serviam de água e tinha comida para os animais. Então, Cachoeira começa a ser via de passagem desde o século XVII. A minha pesquisa não conseguiu juntar documentos, porque senão ia ficar muito grande, eu tive que fazer um recorte, né, do período do Império. Então, eu tenho essas documentações guardadas para estudos futuros. Né? A gente fez um recorte temporal porque minha dissertação deu 276 páginas. Eu brinco que ela é a maior da URCA, né? A maior da URCA, porque o livro ia dar mais de 420 páginas, o livro e a dissertação. A gente teve que fazer recortes, não estudou o período imperial, mas trouxe para a construção do município, né? Que aí é justamente onde entra a família Cândido de Oliveira. Né? Curioso, né? Que dentro da concepção, Cajazeiras pertencia à comarca, primeiro, de Piranhas Velha, né, que é Alto Sertão de Piranhas, que pertencia à Casa de Oliveira Ledo, né, Sesmaria lá atrás. A gente já pertenceu a São João do Rio do Peixe, já pertenceu a Pombal, aí, falando a gente, Cachoeira dos Índios, aí pertenceu a Cajazeiras, né, e desde 1915 que Cachoeira dos Índios ela vai se tornar distrito, não como Catingueira. Oficialmente, Cachoeira dos Índios nunca foi Catingueira. Era um apelido popular, porque a Manuel Cândido e Maria Cândido fizeram da casa dele ponto de passagem. Primeiro, para os tropeiros, comerciantes do gado e da rapadura, da farinha, fizeram um galpão ao redor da sua casa e uma pequena venda, né? Fizeram um cacimbão, onde eles iam beber água, e todo mundo, quando vinha de viagem, vão parar na Catingueira, que era o sítio da família Cândido. Então virou referência, por isso que popularmente chamava-se Catingueira. Mas eu descobri algo que ninguém sabia na pesquisa, que existe lei, né? A Lei 428, de 28 de novembro de 1915, que cria o distrito de Cajazeiras, chamado Cachoeira dos Índios, né? Trazendo as divisas territoriais que Cachoeira dos Índios tinha até ano passado, quando houve essa mudança territorial, que mudou agora em 2000 e pouquinho, né? Teve uma mudança territorial. Mas já tinha um território criado como distrito. Então, Cachoeira dos Índios já nasce distrito. Nunca foi Catingueira. Agora, por que colocou o nome, nós nunca vamos saber. Mas nós sabemos que os estudantes legitimaram o nome a partir da pesquisa junto com o professor de História do município. Então, isso nos orgulha muito. E, para concluir, né, Maria Madalena do Amor Divino, é importante dizer o nome dela, né, porque todos os documentos de doação que nós entramos em contato, ou no fórum, ou no cartório de Dona Dolores, né, Antônia Holanda, todos os terrenos foram doados com a assinatura dela. Não existe nenhum terreno doado com a assinatura de Manuel Cândido. Então você vai ter, é ela que vai dar as bases. Interessante, né, Neto? Olha, muito interessante. Como é a história do município, né? Assim, eu sou apaixonado, porque, olha, você vai ter o distrito do Balanço, que era mais rico, que era a entrada para o Cariri, e você vai ter a comunidade da Baixa Grande, que era mais rica. Se você vai, na pesquisa, eu peguei os anuários da fazenda, aí você vai ter os registros financeiros de impostos cobrados. O sítio Catingueira, da família Cândido, era uma casa agrícola. Feijão, milho, né? Não tinha moinho de farinha, era uma casa agrícola. Tá certo? Mas você vai ter na Baixa Grande, por exemplo, tecelagem, você vai ter louceiras, você vai ter redeiras, você vai ter marceneiros, você vai ter até, na Baixa Grande, naquela época já, moedores e queima de café, que dava muita arrecadação para Cajazeiras. Mas a Catingueira era mais pobre, era a prima pobre, e se transformou a sede do município. Como isso aconteceu? Aí eu digo, graças à generosidade de Maria Madalena do Amor Divino, que, né, mostrando um espírito desenvolvimentista, abriu mão das suas terras
primeiro, para os trabalhadores, eu tenho tudo documentado. Eu tenho todos os inventários, tenho as doações, então não estou falando aqui de ouvir dizer. Inclusive, pode passar a foto dela aí, que pouca gente conhece, que até a foto dela eu consegui com a família, que é Maria Madalena do Amor Divino, essa senhora aí, né, que hoje dá o nome à lei que nós criamos lá de reconhecimento dos patrimônios históricos e culturais do município. Então, ela vai doar o terreno da igreja. Que residia na chamada Catingueira. Catingueira, no sítio Catingueira. Hoje Cachoeira dos Índios. Hoje Cachoeira dos Índios. Na verdade, Cacaré. Cacaré. Era Cacaré. Do Cacaré vai ter o sítio Catingueira, o sítio Lagoa do Mato, o sítio Pedras Pretas, vai ter vários sítios na data do Cacaré. Se você pegar a documentação, você vai ver. Só que o grande desenvolvimento era em Baixa Grande. De dinheiro. Isso, assim, mais rico, o povo mais rico. Era Baixa Grande e Balanço. Você pode ver que eles têm... Era chamado de Vila Rica. A Baixa Grande era chamada de Vila Rica. Mas o pessoal, infelizmente, era apregado aos terrenos. Não doaram os terrenos para desenvolver um distrito. E aí foi Maria Madalena que fez o quê? Doou o terreno da igreja, doou o terreno da delegacia, da Câmara, da Prefeitura, do cemitério, da praça, da escola. Então ela saiu doando o terreno de maneira muito despretensiosa, ou melhor, muito visionária, para garantir que o município mais pobre, a Casa Agrícola, se transformasse na sede administrativa do município. E aí, quando Cachoeira dos Índios se torna distrito, não vai se escolher nem a Baixa Grande, nem o Balanço, porque não se tinha bases territoriais para isso. Quem permitiu isso através de doação foi Maria Madalena do Amor Divino, e seu esposo, óbvio, tanto antes de morrer quanto depois de falecido, né? Porque algumas doações são feitas em vida e outras são feitas pós-morte, né? E que garantiram que Cachoeira dos Índios se transformasse na sede administrativa em 1961, né, dando a ele agora o significado e o sentido. Então, nós descobrimos isso na pesquisa. Muito importante. Novo. E literalmente reescrever a história de Cachoeira dos Índios. Eu, particularmente, ouvi muitas vezes, Paraíba fora, pessoas dizerem que Cachoeira dos Índios era alicerçada na mentira, né? Uma cidade construída a partir de uma mentira, porque é uma cidade que não tem cachoeira, nem tampouco índios. E nessa sua pesquisa você conseguiu identificar, inclusive, uma descendente viva dos povos originários que ocuparam aquela terra. Como foi, por exemplo, professor Djalma, descobrir, conversar, né, com uma descendente dos povos originários, uma indígena de Cachoeira dos Índios, e descobrir também cachoeiras na cidade? Assim, é uma felicidade que não tem tamanho, às vezes não cabe no peito, né? Porque a gente é professor de história, a gente acha que vai dar aula, você nunca se vê como historiador. Então, verdade, de fato, hoje eu me considero um professor historiador, professor pesquisador. E Hanna, mais uma vez, ela veio da movimentação popular, foi a memória popular. Vocês estiveram lá conosco no dia 2 de setembro, onde, após fazer o levantamento, nós levamos os patrimônios. Nós estudamos 8 patrimônios, junto com os meninos. E aí os patrimônios materiais e imateriais, eles estão, para quem está nos assistindo, acobertados por lei, a legislação federal, lei número 216, que garante os patrimônios materiais, imateriais e naturais. Os patrimônios materiais são aqueles que são construções, a gente pode pegar, guardar, né? São desde de livros, jornais, artefatos arqueológicos, igrejas, templos, né? Casas. Os patrimônios naturais, que são aqueles que o homem escolhe preservar, ou o homem faz para servir de paisagem natural. E lá nós vamos ter o Serrote do Coati e o Serrote do São Joaquim, que são lindos. Se você puder conhecer, eu acho que não tem beleza igual, porque você vai ter lá no Serrote do Coati um monte de ponto turístico, que é a Pedra do Rei, o Pinga, que já vai aparecer fotos aí, onde tem uma nascente que não seca há mais de 60 anos. Você vai ter um trono feito pela própria rocha, o trono onde você fica sentado na parte mais alta do Serrote do Coati, observando o Ceará e vendo a serra, a estátua de São Sebastião. Assim, ó. Você vê Cajazeiras, assim, ó, o horizonte, coisa mais linda do mundo. Vai ter caverna, vai ter uma ponte lá, uma pedra, ponte de pedras que você passa, que chama de Rosário da Moça. É um lugar que, para você ir para passar o dia, tem famílias de macaco, é bem preservado, é um ambiente muito bonito, tem flores, orquídeas, é lindo o Serrote. Inclusive, os nossos alunos foram lá fazer piquenique, né? Eu levei os alunos para vivenciar a história, inclusive escrevendo artigos. E também os patrimônios imateriais, que são as quadrilhas, a Banda Cabaçal, que tem mais de 130 anos, 132 anos de fundação, que é de origem negra, que mostra a presença negra, quilombola, escrava em Cachoeira dos Índios. E as quadrilhas... Aí tem agora deu um branquinho aqui, mas eu vou lembrar. Tem um muguzá da Baixa Grande, que é uma comida tradicional. Eu não como muguzá em lugar nenhum. E existe lá também a cavalgada de São José. Então nós estudamos todos eles e levamos para a praça pública.
para que a comunidade entendesse, isso é meu patrimônio ou não? Porque o patrimônio ele é participativo. A comunidade ela tem que reconhecer esse patrimônio como dela. Não sou eu que vou dizer o que é um patrimônio em Cachoeira dos Índios. Quem vai dizer são os cachoeirenses, são os alunos. Então, será que o que os alunos reivindicaram como patrimônios seus são patrimônio de toda a comunidade? E aí nós levamos para a praça, trouxemos os achados arqueológicos junto com o laboratório da UEPB, que está lá uma boa parte, né, para análise, estudo, e levamos para a praça. E aí na praça nós conseguimos fazer um levante popular, a comunidade aceitou, percebeu que eram seus patrimônios, entendeu a proposta, e diante deste momento, um amigo meu de trabalho, que é Milson, né, que é Pedro lá, que trabalhou comigo no Joinzito, no Tambor, me chamou. Diz, mas vem cá. Eu digo, oi, Milson, foi o que houve? Só minha irmã é indígena. E como assim? Minha irmã estava aqui, desde que ela é jovem, ela diz a gente que é índia e a gente nunca aceitou, porque a gente não se reconhece como indígena. E depois que você achou o sítio arqueológico, ela disse a gente assim, olha, meu irmão, disse a você que a gente era índio, vocês tinham que ter acreditado em mim, né? Porque eu nasci na Boa-Fé, nós nascemos na Boa-Fé, o sítio arqueológico foi descoberto na Boa-Fé, e minha avó dizia que a gente era índia. E ela saiu muito jovem, porque naquela época é muito comum, dentro das dificuldades do sertão, para tentar uma vida melhor, né? E deram ela criança para ir ela vai contar a história dela todo dia no livro, que a gente conversa com ela. E aí, através de Milson, eu entrei em contato com ela por telefone, ela foi super atenciosa, para evitar qualquer tipo de questionamento, de dizer assim, ela não é índia de fato, porque não vive numa aldeia, porque Cachoeira dos Índios não tem ilha de aldeia, não tem nada. Obviamente, porque, como a gente disse no início da nossa conversa, houve um processo de expulsão e massacre indígena, então os indígenas foram aniquilados e aqueles, para sobreviver, preferiram esconder a sua origem. E ela diz isso, eu acho muito forte, que ela vai dizer que a avó dizia, nós não podemos dizer que somos indígenas, senão nós perdemos a terra ou não arrumamos emprego. Então, houve um processo de silenciamento, que ela só vai se descobrir indígena quando ela se reconhece indígena em comunidade indígena no Rio de Janeiro, quando ela começa a frequentar a aldeia Maracanã, e lá ela manda toda a documentação da FUNAI, do Museu do Índio, da aldeia Maracanã. Então, além do auto-reconhecimento dela como indígena, que ela hoje é considerada uma das mais importantes ativistas indígenas do Rio de Janeiro, né? Então é importante frisar que ela faz parte do movimento da aldeia Maracanã de defesa da cultura indígena lá, né? Faz mais de 30 anos, já 40 anos que ela não vem em Cachoeira, então gostaria muito de trazer ela de volta ao município, é um propósito meu tentar trazê-la. E aí nós conversamos, ela se dispôs lá na aldeia a conversar com a gente pela internet, nós fizemos um vídeo chamado, nós gravamos a conversa, ela contou toda a sua história e a partir daí nós colocamos no livro para a comunidade entender que por mais que tenha durante mais de 60 anos o silenciamento da presença indígena, nós temos uma remanescente que diz eu sou indígena, eu sou de Cachoeira dos Índios e eu sou potiguar, né? Porque ela mudou o nome, ela passou a chamar Edmilza Hanna Cassi Potiguar, em homenagem à sua ancestralidade indígena tupi, né, que ela só veio se reconhecer estudando e vivendo no Rio de Janeiro. Então, é uma alegria. Essa ruptura, a partir da identidade, né, indígena em Cachoeira dos Índios, ela ocorreu devido à presença de agropecuaristas na região? Como foi, por exemplo, como esse próprio relato da avó, é isso? De Hanna, que diz que a avó é. Como foi, por exemplo, esse massacre ou até mesmo esse silenciamento dos povos originários em Cachoeira dos Índios à época? Nós temos uma grande dificuldade ainda hoje, não é só em Cachoeira dos Índios, mas é em todo o sertão paraibano. Parece que os índios nunca ocuparam nossa região. Aqui em Cajazeiras, por exemplo, você não vai ver relato indígena, você não vai ter aldeia indígena em Souza. Mas os índios estavam aqui, os sítios arqueológicos estão sendo descobertos. E o que a gente leva em consideração? Houve principalmente no final da União Ibérica, e aí a gente vai voltar um pouquinho para a história mesmo, para a gente entender. Quem vai falar isso é Mariana Soares, ela vai escrever um livro, né? Sertão de Piranhas, a conquista dos colonizadores e a exterminação, e vai chamar A Guerra contra os Bárbaros. Ela vai escrever um texto sobre isso, um livro. Ela vai contar que existia a dificuldade de trazer mão de obra negra, que estava muito cara. Então havia a necessidade de escravização indígena. E os índios do sertão, eles foram muito resistentes à presença do colonizador. Então nós estamos falando aqui no século XVIII, século XIX, não é os pecuaristas atuais. É para se lembrar que quem cria gado hoje talvez tenha uma herança de culpa, mas não tem culpa direta, né? Não são os grandes, vamos dizer assim, responsáveis pela expulsão e pelo esquecimento indígena. Então, muitos autores falam que saíram da Casa da Torre para escravizar ou até mesmo para exterminar. Então, a guerra era aqueles índios que se aculturaram, que se converteram ao cristianismo, que decidiram trabalhar ou como escravos
ou principalmente depois da expulsão dos jesuítas como escravos, ou como, vamos dizer assim, trabalhadores de ganho, né, a serviço da Igreja Católica e dos colonizadores, viveram. Entrando e deixando-se, vamos dizer assim, se colonizar, né? Não permitindo a manutenção da sua tradição indígena. Aqueles que resistiram, infelizmente, vão ser chamados de bárbaros e vão ser exterminados e vão ser massacrados. Então, não resta dúvida que em Cachoeira dos Índios vai haver conflitos disso. Então, os estudos arqueológicos vão montar. Nós temos lá um sítio arqueológico de Arado, que eu acredito, nós já recolhemos mais de 60 peças de cerâmica, que mostra que era um grande número de pessoas que viviam lá. Essas pessoas não foram embora porque morreram de uma pandemia, foram embora porque chegou o colonizador que disse: ou você vai ser escravo ou você vai morrer. E eles escolheram morrer para não ser escravos. E aí vai ter o extermínio, isso entre o século XVIII e XIX. Tanto é que vai ter o esquecimento, porque não tem vestígio, ninguém vai contar, você vai começar a contar apenas a história dos colonizadores, que são os vencedores, que vão dizer que nós chegamos aqui para ocupar as terras e não tinha ninguém, e aí você vai ter esse esquecimento indígena na história de todo o Nordeste como um todo, e que sítios arqueológicos como esse faz com que a gente diga: opa, peraí, a história não é bem essa, os vencidos resistiram, lutaram, mas não com as mesmas forças, e acabaram sendo levados à morte e ao esquecimento. E agora nós estamos trazendo de volta essa identidade e essa presença indígena que é fundamental para a gente entender a nossa própria história da chegada dos colonizadores. Muito importante reescrever a história de Cachoeira dos Índios, mas para quem está em casa agora, seja em Cachoeira dos Índios ou em qualquer outra região, como ter acesso a esse inventário juvenil do patrimônio cachoeirense, até mesmo para se inspirar? Quantas cidades nós podemos ter no Brasil, ou a nossa própria cidade, de quem está nos acompanhando agora, que tenha, por exemplo, uma história mal contada, ou que não bate com a realidade, né? Quantas pessoas podem se perguntar: mas talvez eu tenha, por exemplo, descendência também dos povos originários, mas não consegue ter uma raiz histórica fundamentada. Como ter acesso a esse documento? O livro é público, é gratuito, tá certo? Ele está em PDF, disponível para todo mundo. Vou deixar disponibilizado aqui para a TV Diário do Sertão, para que você baixe o PDF e tenha acesso a ele de maneira digital, que é o e-book. Mas eu aproveito a oportunidade para agradecer à Secretaria Municipal de Educação e à Prefeitura de Cachoeira dos Índios, né, o prefeito Alain e a secretária Ana Maria Maracajá, que de prontimão eu cedi meus direitos autorais, né, não cobrei nada do município pelo trabalho que foi realizado. Foi um trabalho todo feito de maneira muito autônoma, com recursos próprios, né, durante boa parte da pesquisa. Né? E o livro vai ser impresso pela Prefeitura. Então, os alunos das escolas públicas de Cachoeira dos Índios vão ter acesso a esse livro gratuitamente, porque foram feitos 100 unidades, que já foram simbolicamente distribuídas para as escolas e vão ser distribuídas para os alunos para ficar na biblioteca para acesso. Esse conteúdo vai ser administrado também no ano letivo? Isso. Aí é que a gente vai chegar na questão. Cachoeira dos Índios tem uma lei que foi propositura do vereador Francisco e sancionada por um prefeito. Acho que, se eu me falhar, não vou dizer, vai que me falhar a memória aqui, não lembro qual foi dos prefeitos, que desde 2013 é obrigatório o ensino de história do município. Mas não se aplicava, porque não tinha material. Não tinha fonte de acesso escolar. O material estava aí, precisava apenas condensar no material como esse. E aí existia a lei. A partir da lei, eu preparo o livro, né, que é o inventário, e nós conseguimos também transformar o inventário a ser reconhecido não só pela memória social, mas também de maneira institucional. Então, hoje, os vereadores, através de projeto de lei de minha autoria, né, subscrito por todos os vereadores e pelos alunos da pesquisa, nós regulamentamos os patrimônios históricos culturais, o livro, né, para que ele sirva de base para ensinar a história do município. E aí já foi implementado, já foi mandado para o Conselho Municipal de Educação para ser avaliado, aprovado, e o nosso trabalho está servindo de base para criar o currículo local. E eu espero que o ano que vem já seja cumprida essa lei, né, que é 1 hora de aula por semana para ensinar a história do município, em que a gente busca, Neto, é muito importante dizer isso a quem está nos assistindo. Nós não vamos mais estudar, por exemplo, os cavaleiros medievais da Idade Média, começando pela Idade Média. Nós vamos começar a estudar os cavaleiros medievais que estão aqui em Cachoeira dos Índios, que são os nossos vaqueiros, que trazem a cultura pecuarista, que são herança dos cavaleiros medievais, são heróis. Então, nós vamos entender os nossos cavaleiros para depois estudar da Europa. Então, Cachoeira se torna para nós o centro da história. Então, a história começa de Cachoeira dos Índios e vai se completar com o mundo. Então, o mundo vai se completar com a nossa, e não a nossa se completar
com o mundo. A gente muda essa vertente, porque eu não acredito que existe história local, nem história global. Existe uma única história e que nós estamos inseridos nela, e Cachoeira dos Índios é protagonista. Todos nós somos atores da história. E sujeitos de que somos sujeitos da Verdade. história. Djalma, e assim, nós também que somos do Diário do Sertão, estamos muito felizes porque eu, inclusive, fiquei surpreendido quando o Peterson me dizia que aqui tem QR Codes também Isso, que é interativo. Estão direcionando para reportagens produzidas pela nossa equipe. Sem dúvida, né? O livro, Saber gente, que a gente contribuiu de alguma forma, né? foi o que eu disse a ele, né? A TV Diário do Sertão, o canal, a plataforma, ele promove um serviço extraordinário para a nossa região, que é de registro histórico, agora não só escrito, mas audiovisual. Né? Porque se a gente estivesse dependendo da grande mídia, né, vir fazer uma conversa como essa que nós estamos tendo, né, falar do problema de Cachoeira dos Índios, São José de Piranhas, do problema local, nós íamos ser esquecidos, nós não teríamos material. E a TV Diário do Sertão serve para mim como um agente histórico. Então eu tenho esse reconhecimento pelo trabalho de vocês, de jornalismo sério, imparcial, mas que faz, acima de tudo, registros históricos. E nada mais justo do que quando se falar em Cachoeira dos Índios, nos dias de hoje, em que muitas vezes o livro é chato, o professor de história é chato, a aula é chata, a gente trazer interatividade. Então, você que baixar o livro na sua casa, no seu celular, em PDF, você vai só clicar no QR Code e ele vai lhe levar para uma reportagem da TV Diário do Sertão, uma reportagem do Jornal da Paraíba, porque nossa pesquisa, ela saiu em 26 jornais. Nós saímos na Globo, né, no G1, nós fomos capa do Jornal União, nós fomos capa de vocês aqui na TV Diário do Sertão, no Gazeta. Então, foi um trabalho que tem uma repercussão muito grande, porque ele foi realmente inovador. Eu vou dizer a você que eu não imaginaria que eu teria tanto êxito, né? Mas, graças a Deus foi muito generoso. São Sebastião botou a mão e disse assim, vá, que vai dar certo. E aí, ele é assim, o aluno ele vai chegar, Peterson, desculpa, Neto, vai chegar e vai pegar o celular dele, vai escanear na hora da aula e vai levar ele para conhecer o Serrote do Coati sem ele precisar ir lá, porque a gente tem filmagem do Tempo do Ronca, que é um canal local lá, que ele filmou tudo, então você consegue fazer uma viagem para o Serrote do Coati sem ir lá. Ele vai falar sobre uma lenda muito importante, que é da Pedra da Moça, que é o Demarreta que faz, em que ele traz ilustrações sobre essa cabocla que está aprisionada na pedra, que se você descobrir lá os escritos, vai virar um castelo. Então, é fantástico. A história de Cachoeira dos Índios, ela é fenomenal em todos os sentidos, porque ela é rica em cultura, em tradição, em história, e você vai poder, de maneira muito interativa, ouvir o hino do município, enfim. Por exemplo, a Banda Cabaçal que existe lá, foi feito um filme chamado Filme de Lázaro, que foi premiado na Suíça, foi premiado em Gramado, que foi filmado no sítio Cipó do Monteiro e que ninguém da cidade sabia. Nós pesquisamos e aí você vai conseguir no QR Code fazer uma leitura de como foi esse filme premiado fora do Brasil e foi produzido em Cachoeira dos Índios. E aí o livro traz essa dinâmica, né, atual, né, que os alunos se sintam, vamos dizer assim, encorajados e atraídos, porque eu acho que para escrever para estudante, a gente tem que, antes de tudo, buscar o romancear para que ele seja atraente, inovador, porque a história ela é verdadeira e nem sempre a verdade ela é atrativa. E aí, por isso que os nossos alunos, eles assinam a obra. Então, você vai ter aí um livro que é feito por alunos e para alunos. A minha escrita desse livro, Neto, ela vai ser feita baseada primeiro no que os meus alunos da pesquisa, que se formaram junto comigo, professor, isso aqui tá, eu li para ele, isso aqui tá bom, professor, tá bom. Então, eu escrevi de acordo com o que os meus alunos achavam interessante. E não sem saber o que eles pensavam para depois. Então, eu fui escrevendo junto com eles. Então, quando esse trabalho chegar na sala de aula, é um livro que foi escrito numa linguagem jovem, por isso que é juvenil, para jovens que possam se apaixonar pelo seu município a partir da história que é contada nele, que cada aluno vai deixar a sua assinatura. Então, é um grande legado para o município. Eu estou muito feliz de fazer parte disso. Eu também estou muito feliz em ver o êxito desse trabalho e lhe parabenizo em seu nome, parabenizo todos os estudantes, pesquisadores, todos os envolvidos, direto e indiretamente, para a produção desse conteúdo e também do seu trabalho de dissertação de mestrado. Porque se a gente for agradecer, assim, um trabalho desse, você não para, porque tem orientador, tem um professor, tem a escola que abriu as portas. Foi o que eu disse no dia do lançamento lá em Cachoeira, Neto. Desde a menina que fez o cafezinho lá na escola, até Johnny, que levou a gente, que foi nosso guia, Antônio, as pessoas que nos receberam, é um projeto coletivo, não é meu, é dos cachoeirenses. Então, se eu for parar aqui para agradecer nominalmente, eu vou passar aqui horas e horas e não vou agradecer a todo mundo. Então, por isso que todo mundo que contribuiu sabe da minha gratidão, sabe do meu apreço, sabe de que, infelizmente, eu não posso citar o nome de todo mundo, mas todo mundo está presente no livro, né? Porque, eu vou ser breve, você vai ter, por exemplo, muitas pesquisas que o pesquisador vem, passa nas casas das pessoas, cria a pesquisa e some. Eu fiz questão, Neto. Não por vaidade, mas por reconhecimento.
de voltar em cada um, entregar uma carta de agradecimentos, ó, muito obrigado, você faz parte. E em todo mundo, você que é de Cachoeira, quando você chegar na casa de alguém que tiver uma plaquinha com o símbolo do projeto, você sabe que aquela pessoa contribuiu para que isso desse êxito. Então, a pessoa sabe que eu sou agradecido a ela, sem eu precisar estar citando o nome em todas as ocasiões, tá bom? Então, eu sou muito grato. Professor Djalma, muito obrigado. Espero contar com outras participações suas aqui, quem sabe trazer a equipe, né? A própria Hanna, quem sabe Quem sabe. Meu sonho é trazer Hanna cá. Pois é. Vamos trabalhar para isso, né? Eu acho importante a gente resgatar a memória e a nossa história. Não é somente Cachoeira dos Índios, mas é a nossa região como um todo. Isso. E é importante dizer que depois do nosso projeto, né? Além de Hanna, quero muito que Hanna venha para Cachoeira dos Índios conhecê-la, porque ela faz danças muito bonitas. Ela é convidada o tempo todo no Rio para ser ativista cultural. Mas está tramitando, né, um projeto de lei de autoria de Chico Mendes, projeto de lei 1209, que quer transformar os patrimônios de Cachoeira dos Índios em patrimônios imateriais da Paraíba. Então, nós recebemos moção de aplauso pelo trabalho da Assembleia Legislativa. Então, é um trabalho que ele vem ganhando projeções e que pode influenciar, sem dúvida nenhuma, outros professores como eu, da educação básica, professor do ensino médio, que está preocupado com a aprendizagem dos seus alunos, a não esperar ir para a universidade, não esperar ir para o mestrado, mas buscar fazer ciência com os seus alunos a partir das aulas de história. É possível e nós fizemos isso em Cachoeira dos Índios. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço o espaço e dedico a todos essa leitura. Espero que leiam e gostem, tá bom? E aproveitem para aprender história junto com a gente.